Espírito
preciso ouvir a tua voz, eu preciso, Deus, que o Senhor venha me tocar, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Vai recebendo, amado, o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Vai entrando na presença, amado, vai, fica em sintonia, estenda as mãos para cá, vamos abençoar as crianças, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Pai, nós abençoamos as crianças, em nome de Jesus, Pai, e a bênção do Senhor, a proteção, o milagre, a graça do Senhor sobre a vida deles, sobre as filhas que vão estar ministrando, Pai, que a bênção, o milagre esteja sobre essas crianças, Deus, curando, libertando elas em nome de Jesus, amém. Toda a igreja diga amém, graças a Deus, amém. Mistério. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 30. Nós já estamos preparando, irmãos. Não é porque os céus abertos vai começar, a conferência vai começar sexta, não. Os céus já estão abertos. Amém. Diga assim: os céus já estão abertos e a vitória já está vindo na minha vida, na minha casa. Amém. Então nós vamos estar falando esta noite, eu coloquei como tema desta mensagem, e é o que eu vou trabalhar, que Deus colocou no meu coração, na palavra de Deus, e que o Espírito Santo venha falar contigo nessa noite, amém? Que você esteja dando liberdade, você saiu da tua casa, alguns estão nos assistindo por redes sociais, mas você que está aqui, ou você que está nos ouvindo, deixa alguns momentos que você vai tirar para que o Espírito Santo fale contigo. Então não se distraia, não saia, a não ser que você tenha uma necessidade real de precisar sair para o banheiro, coisa assim. Mas no demais, permaneça aqui no nosso, permaneça neste lugar, porque Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Eu coloquei como título: os céus se abrem quando eu alinho a minha vontade com a do Pai. Alinhar. Nós vamos estar falando de alinhamento, de alinhar nossa vida à vontade do Pai. Irmãos, porque quando você está fazendo o que Deus quer que você faça, nesse tempo, Deus te abençoa. Amém? Os céus se abrem. Amém. Quando eu vou repetir, quando você está fazendo o que Deus quer que você faça, ou seja, quando a tua vontade está alinhada à vontade do Pai, os céus se abrem. Alguém pode ser glória a Deus? Eu vou ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Irmãos, sempre assim, quando vocês chegarem, vocês que estão participando aqui, sempre vocês já são da casa, já frequentam a igreja, procura assim ocupar sempre os primeiros bancos, sabia? Vem um pouquinho sempre quando você chegar na igreja, assim, nos cultos, venha, porque você consegue prestar atenção. Agora tem pessoas que têm criança pequena, tem pessoas que têm algumas dificuldades, preferem ficar atrás, mas você pode se chegar sempre uma fileira, duas mais à frente, amém? A pastora e o pastor só tem cara de bravo, mas não é só brincadeira, né? Mais eu do que o pastor, mas nada que a gente nunca vai pedir expor vocês a nada, né? E a gente não está filmando vocês aqui, então vocês não vão sair na mídia. Então vocês podem chegar mais nos primeiros bancos, porque daí você nos acompanha melhor, sem distração, tá bom? Porque quando você está nos últimos bancos, você acaba pegando tudo que se passa dentro da igreja, né? E às vezes você não consegue ouvir e assimilar tudo aquilo que Deus quer falar contigo. Abrir Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, diz assim, a palavra de Deus: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos? Versículo 13: nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir,
para que o façamos. Versículo 14: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinar a outros deuses, e os servires, então te denuncio hoje, e certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Diga graças a Deus. Pode se assentar na presença de Deus. Amém, amados. A palavra de Deus por si só, quando você lê ela fala conosco. Amém? Só a leitura das Escrituras Sagradas, a leitura da palavra já fala conosco. Mas nós vamos estar meditando aqui algumas coisas que o Espírito Santo me trouxe ao coração. Irmãos, no texto aqui no início, do versículo 11, diz assim que o mandamento que Deus te ordena, ele não está encoberto, nem ele está longe. Coloca, Daniel, o versículo 30, 11, na Nova VI, coloca na Nova VI para mim. Diz assim que as bênçãos, diga assim comigo, as bênçãos de Deus estão ao meu alcance. Diz nessa versão aqui, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. É o mesmo texto que eu li, só que a minha Bíblia ela tem uma tradução um pouquinho mais difícil, né? Então nessa que é mais fácil da gente entender. O mesmo texto, o mesmo versículo que eu li. Irmãos, o que Deus quer falar, o primeiro princípio que eu queria deixar para você, que o que Deus pede para mim fazer, para você fazer, Ele está ao teu alcance. Deus, Ele não é um Deus injusto. Ele não pediria para você algo que você não pudesse fazer, o que você não pudesse dar para Deus. Deus, Ele é um Deus fiel. Amém. Então, irmãos, e aquilo que Deus quer te entregar está ao teu alcance. E às vezes você diz para mim, pastora, mas eu tenho buscado em algumas coisas, eu não tenho alcançado. Irmãos, à luz da palavra de Deus, eu quero te ensinar, não que eu saiba mais que você, mas a palavra de Deus nos ensina. E toda vez que a gente lê a palavra, ela nos passa algumas coisas que a gente aprende. E esse texto, ele diz assim, que a palavra de Deus, ela não está lá nos céus, ela não está além do mar. Foi o texto que a gente leu, no versículo 11, 12 e 13. Mas ela está perto de você. Irmãos, hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Às vezes você entra na internet, algumas pessoas estão nos acompanhando,
pelas redes sociais, quando você ouve muito a palavra de Deus, as pessoas te mandam o versículo, as pessoas te mandam as exortações. Hoje, mais do que nessa época era transmitido muitas vezes de pai para filho, não eram muitos que liam, que conheciam as Escrituras, mas hoje nós temos um acesso ilimitado à palavra de Deus, sim ou não? Amém, irmãos? Então diz a palavra que a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para mim e para você, está ao teu alcance. Não é algo difícil, como eu coloquei esse versículo. Ele já tirou aqui da tela. Pode deixar, irmãos, o Daniel atrás de mim. Não é algo difícil, nem algo impossível de você fazer. É algo que você pode fazer. Irmãos, olha um pouquinho para mim. Deus quer te abençoar. Deus quer que você experimente, amado, o melhor dessa terra. Deus quer que você experimente o melhor dessa terra. Mas nós precisamos, como eu disse de início, alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, que os mandamentos, as bênçãos de Deus estão ao nosso alcance. Irmãos, tudo que Deus pede para você fazer, Ele te dá graça. O apóstolo Paulo diz assim: a minha graça te basta. E muitas vezes a gente não entende o que é a graça de Deus. Diga assim comigo: a graça é o poder de Deus para eu realizar a sua vontade. É uma das definições, é uma definição que eu coloquei agora, como eu entendo, para que você possa entender o que é a graça de Deus. É o poder de Deus para você fazer. Irmãos, nós como cristãos, nem eu nem você, a gente pode falar assim: ah, mas eu não consigo, eu não posso. Você consegue, você pode, porque a graça de Deus te capacita, o poder do Espírito Santo te capacita, amém? Irmão, se a gente fosse olhar, e quando você estuda a palavra de Deus, você vê os homens que Deus escolheu, eram homens muitas vezes incapazes, não eram homens que tinham boa oratória, não sabiam falar, não era, mas no poder, na graça, na unção do Espírito Santo, eles fizeram grandes coisas para Deus, amém? Então diga assim: não é pelo que eu tenho, mas é o poder e a graça de Deus sobre a minha vida. Irmãos, quantas vezes eu caminhei, eu passei por situações que você olha, e às vezes a gente olha na vida da outra pessoa e fala: meu Deus, como essa pessoa venceu, como eu consegui vencer. Sabe por que você vai vencer, irmãos? Porque a graça de Deus, o poder de Cristo é que te faz vencer neste mundo. Irmão, se você olhar pelos olhos humanos, a gente não tem força, a gente não tem capacidade, a gente não tem sabedoria, a gente muitas vezes é tímido. Mas vai. Gideão falou: Senhor, eu sou o menor, o mais pobre, o menor da casa de meu pai. Mas Deus falou: vai, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Amém? E Deus está falando para você, amado, nessa noite, se levantar, porque o Espírito Santo está falando para você fazer algo que Deus está pedindo, e você vai fazer. Eu tenho orado para que você venha se levantar na força, na unção e no poder do Espírito, porque o homem, diz a palavra de Deus, ele não prevalece pela força do braço, mas você vence porque você tem um Deus que é poderoso, que te dá vitória, que te capacita a vencer. Amém, igreja? Talvez alguns não estejam entendendo, só alguns estejam entendendo. Deus, Ele te dá poder, Ele te capacita a vencer toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, em algumas palavras, ele diz em Filipenses 4:13. Põe, Dani, na hora aí, Filipenses 4:13. Que a minha versão fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que nessa versão também. Tudo posso. Aonde? Como é que você pode? Naquele que me fortalece.
eu posso até fazer, parafrasear como diz, tudo posso na força e no poder daquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus por isso, porque, irmãos, não é na nossa força. Davi, quando o profeta foi escolher o rei da casa de Davi, talvez ele fosse o menos aparente, um cara de rei, com um jeito de rei, mas Deus, ele não vê como vê o homem. Amém? Deus, ele não vê como vê o homem. Deus não age como o homem age. Então aqui diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, quando nós vemos esse texto, outra verdade, outro princípio que eu queria estar passando nessa noite, que muitas bênçãos, elas são condicionais. Diga assim, muitas bênçãos, elas são condicionais. Aqui no versículo 13, versículo 15, depois do 19. Versículo 15, 30 a 15 diz assim: vês aqui que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. E lá no versículo 19 ele faz uma repetição, mesma coisa. Os céus e a terra tomo hoje, agora o versículo 19, por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Irmãos, quando você decide servir a Deus, seguir a Deus, obedecer os seus caminhos, você está escolhendo a bênção para a tua vida e para a tua descendência. Amém? Eu e o pastor, assim, a gente veio de famílias, assim, a gente tem contado alguns testemunhos, um pouco da nossa história, de famílias bem desestruturadas, né? E, assim, no sentido, né, minha família sempre encaminhou a gente no caminho de Deus, naquilo que eles tinham aprendido, mas o pastor mais do que eu, né? O pai dele era envolvido, vivia com prostituição, levou ele numa casa de prostituição aos 11 anos de idade. Mas quando ele veio para Jesus, ele falou: eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Ele escolheu. Quando você escolhe, quando você decide por Jesus, toda a tua descendência, ele diz assim, para que vivas tu e a tua semente. Irmãos, muitas coisas que eu passei e que eu não me alegro e que eu não me orgulho, meus filhos não estão passando. Eu tenho um filho de 21, ele já estava em 14, assim, né? Não vou ficar falando muito, mas, sabe, sempre na bênção, sempre ensinando os princípios de Deus. Eu passei muita coisa que eu não gostaria, não quero que meus filhos façam. Por isso eu tenho ensinado a eles a amar o Senhor e servir Jesus e seguir Jesus. Porque muitas coisas a gente evita quando você decide caminhar pelo caminho certo. Amém? Jovens, a palavra de Deus diz, todos somos jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não encontre nele prazer. Sabe, você jovem que tem servido a Jesus, tem renunciado a algumas coisas. Eu comecei a servir a Jesus jovem ainda. Eu comecei com 19 anos, mas eu pensava assim, eu já comecei tarde. Quando eu encontrei Jesus com 19 anos, eu pensava, puxa, eu podia ter começado a servir Jesus antes, porque eu teria quebrado menos a cara, eu teria passado por menos coisas. Então, os jovens que estão aqui, vale a pena servir a Jesus, vale a pena você renunciar a muitas coisas, porque quando você caminha com Jesus, ninguém perde caminho com Jesus, você só ganha. E hoje eu olho para trás e na época eu dizia, puxa vida, eu podia ter encontrado Jesus com 11 anos, com 12 anos, eu achei que já fui velha. Já achei que encontrei Jesus, comecei a caminhar com ele, já era velha, porque eu passei por muitas coisas que eu não gostaria de ter passado. Irmãos, mas eu disse assim, nesse ponto aqui, que muitas bênçãos são condicionais.
Põe lá, Dani, para mim. Eu quero trabalhar também Deuteronômio 28. Vocês conhecem, talvez alguns conheçam esse texto, 28:1. Preste atenção, irmãos, porque isso pode fazer muita diferença assim na tua vida. Deuteronômio 28:1 diz assim: e será que por isso que eu disse que algumas bênçãos são condicionais. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E daí na sequência ele segue muitas bênçãos falando: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o campo teu será abençoado, o teu emprego, a tua casa. A palavra de Deus fala que você vai estar sempre em cima e não embaixo. Irmãos, muitas vezes, não estou dizendo, não interprete mal, não estou dizendo que o cristão não passe por lutas. Eu estou dizendo que quando você decide caminhar e obedecer a voz de Deus, a tua vida vai bem. Diga assim: a minha vida vai bem. Quando eu decido obedecer a voz do Pai. Irmãos, não basta você vir, isso é importante, é o primeiro passo. Você saiu da sua casa e você veio, você se assentou para ouvir a palavra, mas você precisa ouvir e obedecer, porque diz assim no capítulo 28, versículo 1: se você ouvir e obedecer e decidir fazer o que Deus te pede, todas as bênçãos que estão no capítulo 28 de Deuteronômio virão sobre a minha vida e a tua vida. Todas essas bênçãos, ele diz assim, nos alcançarão. Por isso, irmãos, que eu não entendo cristão que vai de um canto para outro. Irmãos, firma, Deus tem te falado com você aqui, firma os teus pés aqui, porque quando você obedece a Deus, a palavra que diz, quando você se alinha ao que Deus quer, todas essas bênçãos aqui, bênçãos financeiras na família, todas as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Diga comigo: eu não preciso correr atrás de bênçãos, as bênçãos me alcançarão. Aleluia, aleluia. Irmãos, você se alinha, você obedece, e Deus faz aonde você está. E é quando você caminha na presença de Deus, você não precisa se desesperar, porque o teu Deus, ele é Deus suficiente. E não é mudando de igreja, estando um lugar no outro, não. Firma os teus passos, que Deus é o mesmo. Se alinha com a vontade de Deus. Lá em Isaías 1:19 diz, põe na Chama Nova veio também, eu vou ler em outra versão, eu prefiro Isaías 1:19. Isaías 1:19. Se quiserdes, tem um se de novo. Se quiserdes, né? Outra versão diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. É a mesma versão, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém. Quem está disposto a obedecer, disposto a obedecer? Amém, Jesus. São as bênçãos. Depois você vai ler, se o tempo permitir, eu leio um pouco mais no capítulo 28. Irmãos, esteja disposto a obedecer. Se alinhe a tua vida ao querer de Deus. E agora eu quero, no miolo dessa mensagem, a palavra, no miolo, quero que você pegue a essência, vamos dizer assim, uma palavra melhor do que a essência dessa mensagem. O que Deus, para você se alinhar à vontade de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. O que Deus está pedindo para você fazer nesse tempo? O que Deus tem pedido para você fazer? Se quiserdes
e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus está pedindo para você, amado? Está pedindo para você se firmar na igreja? Firma os teus pés. Deus está pedindo para você se envolver mais na obra de Deus. De repente Deus está falando para alguns: eu não quero que você fique somente sentado no banco, mas eu quero que você faça algo para mim. De repente Deus está pedindo para você entregar algo para Deus. O que Deus está pedindo para você? De repente Deus está pedindo para você começar a ler a palavra. Aqui estão os tesouros de Deus, né? De repente Deus está pedindo para você falar mais com Deus, ter uma vida mais profunda de oração. Talvez você precise ajustar algumas coisas, irmãos, na área financeira. Talvez é a tua vida financeira que não está bem. Daí você precisa voltar para os princípios da palavra de Deus. Talvez você precisa ser mais liberal. Talvez você precisa dar o que Deus está te pedindo. O que Deus está te pedindo? Mas eu sei que cada pessoa que está aqui, alguma coisa Deus está pedindo para você nesse tempo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E antes nós vamos orar daqui a pouco, e você precisa saber, se você não sabe, o Espírito Santo, ele vai falar contigo aquilo que você precisa. Sabe, às vezes é tua vida sentimental. Eu preciso fazer conserto. Você precisa consertar algumas coisas. Às vezes precisa liberar perdão. Eu estou muito machucada. Irmãos, tem tempos na minha vida, cada tempo Deus vai pedindo algo para a gente. Tinha uma época que eu estava muito machucada, e por algumas situações que eu vivi, por algumas situações que eu passei, e o Espírito Santo, sempre que eu vinha na casa de Deus, falava para mim: libera perdão, deixa eu tratar, deixa eu te curar. Então, irmão, sempre o Espírito Santo de Deus está falando algo. Nós sempre temos algo. Há um tempo atrás Deus falava para mim orar. Quando eu cheguei aqui, eu sentia muita necessidade de orar, de buscar Deus. Talvez em nenhum momento da minha vida eu senti tanta necessidade. Não sei se foi por o que eu passei, algumas... Irmãos, a nossa vida é uma vida muitas vezes de renúncia. Muitas vezes alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, às vezes requer renúncias. Às vezes Deus está pedindo para você renunciar a algumas coisas. Nem sempre você falar sim para Jesus é um caminho fácil, mas é o melhor caminho. É o caminho que vai liberar as bênçãos sobre a tua vida. Então não resista àquilo que o Espírito Santo está falando. Ouça, e que toda resistência nessa noite caia por terra. E que você toma. Às vezes o Espírito Santo está falando para você: batiza, desça as águas do batismo. Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Você ouviu a mensagem do Evangelho e se arrependeu. Irmãos, não precisa esperar 2, 3 meses, 1 ano. Porque a santificação é um processo na tua vida. Você precisa dar o passo. Jesus está falando: batiza, desça as águas. Você já conhece a minha palavra. Alinha a tua vida à vontade de Deus, porque quando a gente alinha, todas essas bênçãos virão sobre a nossa vida. Que bênçãos, irmãos? Põe Deuteronômio 28, 12. 12. Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda,
para andarem após outros deuses para os servirdes. Irmãos, eu não estou dizendo que você não terá luta, mas eu coloco sempre assim, eu gosto de usar esse termo, que nós somos a propaganda de Deus aqui na terra. Amém? Você é a propaganda de Deus. Irmãos, não estou dizendo que a tua vida vai ser um mar de rosas, que você não vai ter luta, mas você é a propaganda de Deus. Sabe, se tudo, sabe, tem cristão que vai um passo para frente, 3 para trás, 3 para trás, opa, quase que eu caio, 3 para trás, 1 para frente, depois mais 3, 4 para trás. Irmãos, precisa alinhar a tua vida, entende? Nunca está em cima, só embaixo, só embaixo, só embaixo. E Deus, essa não é a vontade de Deus para mim nem para a tua vida. Então nós precisamos alinhar. Deus, o que o Senhor quer? Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo um Deus bom. Tem um salmo que diz assim: o Senhor é bom e abençoador. Ele quer abençoar a tua vida, mas você precisa alinhar. E eu falei que a essência da minha mensagem é o alinhamento, a vontade de Deus, porque quando você faz o que Deus quer que você faça, nesse momento, as bênçãos vão te acompanhar. Você não precisa correr para lá e para cá, porque as bênçãos, irmãos, é como se eu estivesse andando, e as bênçãos, diz a palavra, elas me alcançarão. Você pode até dar uma corridinha, mas a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Irmãos, isso é tremendo, isso é profético, sabe? O cristão, quando ele se ajusta à vontade de Deus, agora não fica debatendo. Deus fala: filho, faz isso, e você não faz. Quando você não obedece, você o quê? Desobedece. É como um filho. Irmãos, quando você fala com um filho, vamos supor, eu saí de casa, falei: filho, arruma a cama, lava a louça, faz isso, adianta o almoço, então. Aí você chega, meu filho, minha mãe, e não tem nada feito. Como é que você se sente? Vamos trazer uma ilustração simples, né? A gente tem filhos, eu coloquei, às vezes alguns não sabem, mas quando alguém pede para você algo e você chega, pode ser até um funcionário que você pede, delega algo, e você chega, essa pessoa não fez. Qual o sentimento que você tem? E Deus está pedindo, amado, para você fazer algo. E a palavra de Deus que a gente leu em Deuteronômio 30 diz que aquilo que Deus te pede para você fazer não é algo difícil, não é algo que está além do teu alcance, é algo que você pode fazer. Porque Deus não é injusto, então Ele está pedindo para você, então alinha. Faz o que Deus quer na tua área financeira, na tua área sentimental, na tua área ministerial, na igreja. O passo que Deus quer que você dá, porque as bênçãos de Deus, elas virão sobre a tua vida e te alcançarão, amém? E Deus, Ele vai ser glorificado, irmãos, porque quando vai um cristão que é abençoado, que ele está sempre por cabeça e não por cauda, está sempre em cima e não embaixo, Deus, Ele é glorificado. As pessoas olham para aquela pessoa e falam assim: eu quero servir o Deus que essa pessoa serve, porque o Deus que você serve é um Deus vitorioso, é um Deus abençoador. E esse negócio de cristão está só embaixo, irmãos. Ajusta a tua vida, alinha a tua vida, alguma coisa precisa ser ajustada. Eu vou ler o último versículo e nós vamos orar, que está em Mateus capítulo 7. Eu nem sei se eu anotei, me veio aqui à mente, peraí, capítulo, acho que é 5, que fala, né, vós sois o sal da terra. Peraí, filho, que eu acho que eu anotei, eu vou ter que achar. Que diz assim, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, né? E que Deus, Ele é glorificado através da nossa vida. Olha só, Mateus 5:16. Amado, Deus te chamou para que a tua vida glorifique a Deus. Mateus 5:16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a tua vida vai bem, amado, Deus, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga, Senhor, eu recebo. Diga, Senhor, eu recebo. Eu quero alinhar minha vida à tua vontade. O texto de Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Irmãos, eu vou orar pela tua vida. Antes de orar, uma vez eu estava acho que eu estava em Itajaí, em Balneário Camboriú, eu não me lembro exatamente. Eu estava andando assim e eu tive uma experiência sobre esse texto o Salmo 81 também diz: se quiserdes e me ouvir, descobrireis o melhor, né? O melhor trigo. Deus daria o trigo mais fino para os seus filhos. E eu estava andando de carro, o pastor estava dirigindo, e eu comecei a olhar quanta casa bonita, comecei a olhar aquele mar, comecei a olhar algumas coisas, muitas coisas lindas. Eu falei: Deus, para que é isso? Para que são essas coisas? Porque algumas casas nas montanhas, assim, né, algumas coisas. E eu falei: para que é isso? E eu, assim, o pastor dirigindo, eu falando com Deus. E daí começou a tocar uma canção no rádio do carro, do Nani Azevedo, que é referente ao Salmo 81. Ah, se o meu povo que me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria trigo mais fino. Eu falei: nossa, é para o povo de Deus que ouve e obedece a voz do seu Senhor. Amém? Vamos ver, gosto de ter, eu vou ler esse texto que eu só mencionei, 81:13, vamos ler de pé já e vamos orar. Salmo 81:13, põe ali, eu vou ler no Data Show. É o 13 e 14, vai. Ah, se o meu povo, se de novo, tem o se de novo, entendeu? Porque certas bênçãos, ela depende de você. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, isso duraria para sempre. O 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? O melhor desta terra é para mim e para você. É para aquele que ouve e ajusta a tua vida e alinha a tua vida ao propósito de Deus. Irmãos, eu não pedi, às vezes eu não peço, mas eu queria que você que fala assim: eu preciso alinhar uma. Deus falou através dessa palavra: eu preciso alinhar alguma área da minha vida na presença de Deus. Deus está pedindo para que eu faça algo para Deus, que eu dê um passo de fé, que eu me posicione. Eu preciso tomar esse posicionamento. Vem aqui rapidamente, eu vou ver se eles conseguem cantar uma canção, enquanto eu me recupero a voz, e eu vou orar por você, amado. Eu preciso fazer algo que Deus está pedindo para você fazer, e que muitas vezes você não tem tido forças, você não tem conseguido, ou às vezes não tem entendido, mas você tem dito para Deus: Deus, eu quero comer o melhor desta terra, eu quero que os céus sejam abertos sobre a minha vida, eu quero que as bênçãos venham sobre a minha casa, eu quero, Deus, que o Senhor mude a minha vida, a minha história. Eu não quero andar numa história de derrota, eu quero andar em novidade de vida. Quando você fala com Deus ali no altar, enquanto eu recupero, vai louvando, vai falando, Senhor.
Obrigado.
esquerda, alinha a tua vida, olhando sempre para Jesus, diz a palavra, autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Diga assim: Senhor, eu recebo. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque eu estou alinhando a minha vida ao teu propósito. E o Senhor é fiel. E o Senhor fará as tuas grandezas na minha vida. Senhor, ajuda-me a caminhar, a não me desviar dos teus propósitos e a obedecer a voz poderosa do Espírito Santo. Amém. Todos digam graças a Deus. Pode recordar os seus lugares, agradecendo. Crendo que Deus já está vindo com resposta. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Você senta hoje. Eu gosto de jogador de futebol, aquele jogador que o jogador dribla, depois marca, dribla, chuta, faz o gol. Hoje eu estou assim, tem que fazer tudo. O jogador começa lá no meio do campo, ele vai, faz, chuta para gol. Então hoje eu estou mais ou menos assim, tenho que driblar, marcar, e chutar para o gol. Que o pastor, só justificando a ausência do pastor, o pastor foi dar posse para uma nova pastora que está assumindo a cidade de Palmital. Nosso pastor Jean vai congregar aqui conosco, ele e a família, por motivos assim de trabalho, ele está deixando a igreja, as dificuldades da distância. Então o pastor foi lá dar posse, despedir a despedida do pastor Jean e a posse da pastora Ivone, que vai ser uma pastora mais, 3 pastoras já na nossa região, não? Mulheres, vindo o legado da Nimi, fazer o meu merchan, porque tem a pastora Cristiane, Digo Nardelli, a pastora Ivone,